Sejam muito bem-vindos ao Bastidores da Loucura. Eu sou o Samuel de Oliveira e eu tô aqui mais uma vez para fazer review da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Dessa vez do episódio 11. Episódio que, assim, uma frase motivacional sobre esse episódio 11 que foi mais ou menos assim: exorcize os demônios do seu passado para que eles não voltem a assombrar você no futuro. Não é o 2023. Porque basicamente nesse episódio uma pessoa muito querida pelo fandom faz o seu comeback dos mortos. Fique no vídeo pra saber quem foi. Bom, como a gente já sabe, no episódio anterior, os feiticeiros ficaram sabendo que o Gojo finalmente foi selado, o que eu ainda tô processando o fato de que o Gojo não vai mais aparecer nessa temporada. Provavelmente também não vai aparecer na próxima muito. A gente lida com isso depois. Enfim, à base de gritos, os feiticeiros agora sabem que o Gojo foi selado e o Nanami enviou o Itadori e o Megumi e um feiticeiro que eu não consigo descobrir o nome, não consigo lembrar. Acho que nem falaram o nome dele no anime, mas enfim, ele é veterano do Itadori e o Nanami manda ele junto pra acompanhar os dois pra tentar destruir a cortina que está em volta do metrô de Shibuya, que é a cortina que impede que os feiticeiros entrem, onde justamente está o selo do Gojo. Então a gente começa esse episódio com o Itadori e o Megumi e esse feiticeiro tentando dar essa barreira. Na base dos socos, inclusive. O Itadori já larga logo um socão na barreira. Eu amo isso do Itadori, que tipo assim, ele não sabe usar domínio simples, ele não sabe usar domínio complexo, ele não tem nenhum controle sobre a energia amaldiçoada dele, o mínimo de controle, na verdade. Não tem feitiço, porque ele não nasceu feiticeiro do Jutsu, mas ele se garante contra todo mundo na porrada. E ele tem uma força super-humana. E conta disso, eu acredito nesse menino até o fim. Ele vai vencer o Rei das Maldições na base da porrada. Enfim, ele deu esse soco na barreira e é óbvio que ela não cedeu por conta disso. Inclusive, esse feiticeiro, que pra não ficar muito sobre ele, já que eu não sei o nome, eu vou chamar de feiticeiro mascarado. Acho que vocês vão entender o porquê. O feiticeiro mascarado, inclusive, explicou pro Itadori e pro Megumi como funciona uma barreira, que geralmente as pessoas que fazem essas barreiras, eles ficam dentro delas, afinal elas são feitas justamente para se proteger, né? Como uma barreira é feita. Só que o Itadori disse que esse não era o caso, porque de acordo com as informações do Mekamaru, as pessoas que criaram essa barreira provavelmente estavam em volta dela, tipo fora dela. Era para proteger o que estava dentro, o selo do Gojo. Partindo dessa linha de raciocínio, o Megumi concluiu que os mestres de maldições que criaram as barreiras deviam estar bem no lugar mais chamativo de Shibuya a não levantar todas as suspeitas. No caso em específico, o lugar mais chamativo é a Shibuya Tower. Quem não conhece, a Shibuya Tower é um prédio turístico, o mais alto prédio de Shibuya, em que você sobe e você consegue ver Tóquio inteira dele. Então é uma coisa bem turística e é realmente o local mais chamativo do lugar. Inclusive, eu esqueci de falar no final do episódio 10, mas a gente também teve um vislumbre dos mestres de maldições que estão na Shibuya Tower. São 3 ao todo. Uma senhorinha que fica ajoelhada o tempo todo, um velho marombado e um cara de moicano. Esses são os mestres de maldições que estão na Shibuya Tower e que provavelmente não, que são as pessoas responsáveis pela barreira impedindo o povo de entrar no metrô. Nesse episódio a gente vai basicamente acompanhar a batalha entre o Itadori, o Megumi e o feiticeiro mascarado contra essas pessoas para poder desfazer aquela barreira. A estratégia deles é uma coisa tipo meio que dividir e conquistar, porque eles estavam segurando aqueles pregos que são cheios de selos que o Yuji disse que tinha as barreiras pré-programadas. Então, no total, e para eles obterem vantagem, eles decidiram lutar contra aqueles 3 mestres de maldições separadamente. E foi isso que eles fizeram. Eles separaram o povo. O feiticeiro mascarado ficou com a velha e o garoto de moicano, enquanto o Itadori e o Megumi ficaram com o velho marombado. Que eu olhei pra cara dele, eu juro que ele não me era estranho. Esse é pra mim aqueles bonecos, sabe? Que eu esqueci o nome, mas é aqueles bonecos japoneses que tem a cara redonda e o bigodinho assim. Gente, eu esqueci o nome. Eu tô esquecendo muito os nomes das coisas hoje. Vocês vão estar percebendo nessa review que eu não decorei o nome de nada. Mas bota aí o nome do boneco que eu tava falando, que juro, esse velho e aquele boneco é a mesma coisa. Inclusive, esse feiticeiro mascarado, que é o veterano do Itadori e do Megumi, teve um pouquinho de destaque nesse episódio. Afinal, ele tava lutando com 2 mestres de maldições, basicamente sozinhos. Então a gente viu um pouquinho do passado dele. Ele já tinha aparecido na primeira temporada mendigando promoções para o Nanami. Só que aí nesse episódio a gente descobriu um porquê disso. Ele e o Nanami pareciam ter tipo uma relação meio que
mestre e discípulo. Inclusive ele fala que tem muito Nanami como bússola moral, que ele fica se perguntando o que o Nanami faria para ele poder decidir o que fazer da forma correta nesse mundo dos feiticeiros. Olha, eu achei isso muito fofo, mas eu confesso que assim que eu vi esse flashback, eu pensei, vai dar merda, vai acontecer alguma coisa com esse personagem. Porque assim, quando começa a mostrar o passado de alguém, já é sinal de que vai dar ruim. E é assim, tipo, ou vai acontecer uma coisa super impactante, ou vai dar ruim. E quando eu digo dar ruim, eu tô falando de, né? A gente descobriu um pouco da técnica desse feiticeiro aqui. Ele basicamente consegue invocar algumas bestas se ele tiver com o rosto coberto. E também a técnica da idosa e o garoto de moicano. Eles são avô e sobrinho. Uma técnica que, inclusive, eu achei, assim, perturbadora. Mas eu vou falar disso mais pra frente, porque essa técnica é responsável por um comeback nesse episódio. Vou voltar a falar do Itadori e do Megumi. Eles estavam lutando contra aquele velho marombeira que não se machucava de jeito nenhum. E o Itadori e o Megumi junto comigo ficaram com o que está acontecendo com esse idoso, que ele não se machuca de forma alguma. Então eles estavam tentando lutar contra aquele homem que não se feria. Inclusive, nesse momento das batalhas, a gente tem um flashback do passado, no em que o Gojo nasceu, acho que foi 1989, se eu olhei certo. A vida desses mestres de maldições antes do Gojo nascer. A gente viu que realmente na sociedade de Jujutsu, o nascimento do Gojo foi um divisor de águas gigantesco, porque ele nasceu com os 6 olhos, aqueles olhos azuis lindos que ele tem, aquele poder de mexer com o universo. Então, quando ele nasceu, a cabeça dele já foi posta a prêmio. E esses mestres de maldições que estão aparecendo nesse episódio, o velho bombado, Zinha, foram contratados para matar o Gojo. Eles não conseguiram, porque como basicamente todo mundo que vê o Gojo pela primeira vez, quando ele era criança, ele intimidava as pessoas assim com o olhar, sabe? Ele não andava cobrindo os olhos. Então ele intimidava as pessoas simplesmente olhando para elas. Não tinha muita noção do poder dele. Ou tinha e fazia de propósito. Enfim, esse episódio mais uma vez serviu para lembrar o quanto o Gojo vai fazer falta. O quanto ele vai fazer falta se ele continuar naquele cubo por muito tempo. Me dá um ódio com essa situação, porque eu acabei recebendo alguns spoilers do mangá feitos pela minha parte, mas eu não vou falar isso aqui pra não estragar a experiência de vocês. Depois desse flashback, a gente volta pra luta do feiticeiro mascarado contra a vovozinha e o neto dela, o cara de moicano. E a gente percebe que, assim, o cara tava fazendo de tudo pra proteger aquela mulher, enquanto ela estava, assim, numa oração fortíssima, ou dizer que era uma oração shintoísta, mas provavelmente era um feitiço. A mulher estava, assim, determinada e o cara estava protegendo ela a unhas e dentes. E aí, quando a batalha avança, a gente descobre por que ele estava fazendo isso. Porque era pra dar o tempo dela fazer o feitiço dela. O feitiço dela, gente, assim, ficando da melhor forma, é uma mistura de necromancia com mudança de forma. Porque ela consegue invocar pessoas mortas e usa elas pra se disfarçar, basicamente. Ela invoca pessoas dos mortos e adora meio que do corpo dela. E aí essas pessoas viram disfarce. Mas esse episódio não foi com ela, foi com o neto. E a pessoa que ela invocou foi o tão querido pelo fandom de Jujutsu, pai do Megumi. Ele voltou no corpo do neto dela. Fez o seu comeback dos mortos aqui nesse episódio. E assim, já começou apelando, né? Porque lembra que eu disse que aquele feiticeiro mascarado tava lutando com eles, né? Assim que o pai do Megumi surgiu, ele já foi arrancando a máscara do cara e assim, bateu no homem como se ele fosse uma massa de carne que tava indo pro forno. Juro, foi uma sequência de socos Não foi uma sequência de socos incrível. Esse feiticeiro mascarado basicamente só se tornou mais uma pilha dos milhares de corpos que vai ter nesse arco. Quer dizer, eu não sei se ele morreu, mas se sobreviver depois daquela sequência de socos, eu vou ficar impressionado. Voltando para a batalha do Itadori e do Megumi contra aquele velho bombado, eles finalmente descobriram como é que funciona o feitiço dele. É um feitiço de inversão, ele basicamente inverte os efeitos dos ataques que são dados a ele. O que significa que se você der um ataque forte nele, ele vai chegar fraco no cara. E se você der um ataque fraco nele, vai chegar forte nele. A dor vai atingir ele mais forte. Inclusive foi por isso que o cara caiu de uma queda de 10 metros e não teve nenhum arranhão. Não é tão simples como só dar um peteleco nele, não. Porque senão aquele homem ia morrer só com o vento batendo na cara dele. Então o Megumi traça um plano para que ele e o Itadori combinem as forças e consigam derrotar ele de uma forma mais eficaz. Eles equilibram. Uma vez um ataque forte, uma vez um ataque fraco e depois é só
bate no velho até ele desistir. Basicamente foi assim o plano deles. E menina, não é que funcionou? Eles começaram dando um ataque fraco de um Shikigami, e aí depois um soco duplo poderosíssimo. Quer dizer, poderosíssimo pro idoso, né? Foi um soco fraco. Eles espancaram, continuaram espancando o cara. Aí o Itadori finalizou, tipo, com um soquinho fraco. Foi uma cena muito legal de ver, tipo, ele só fez assim e aí, pô! Na cara do velho. Foi legal de ver. Foi exatamente assim que o episódio acabou, com eles vencendo a batalha contra o velho. Eu falo vencendo entre aspas, porque, né, eles não destruíram o prego. Então, pra mim, não foi uma vitória completa. E além disso, né, tem o pobre do veterano deles apanhando muito pro pai do Megumi lá em cima. Tô curioso, porque provavelmente, no próximo episódio, o Itadori e o Megumi vão lá em cima ver o que tá acontecendo. Eles vão encontrar com o cadáver do pai Megumi no corpo de outra pessoa. Eu juro, gente, esse feitiço, eu acho que ele foi um dos mais estranhos que eu já vi até agora. E Jujutsu Kaisen, ele apela quando ele quer fazer os feitiços. E de todos, assim, que eu vi, esse da necromancia de disfarce foi o mais esquisito. Mas eu tô curioso pra ver a reação do Megumi quando ele vê o pai dele, o pai dele ressuscitado, entre aspas. Será que ele vai lembrar? Porque faz um tempão que eles não se veem. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. E curtam esse vídeo pra gerar bastante engajamento e eu saber que vocês estão gostando das minhas reviews. Além de assinar o sininho das notificações. Aí você vai saber toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E me seguir nas minhas outras redes sociais que estão linkadas aqui na descrição. É isso. Eu vejo vocês na próxima. Bye, bye!